Saudações, meus caros. Eu me chamo Michel e o relato que eu vou contar hoje ocorreu no ano de 1990, pois naquela época eu era um menino de 7 anos de idade e recordo como se fosse hoje. Naquela época morávamos na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. O lugar onde morávamos era uma zona bem isolada, bem afastada da cidade de Nova Petrópolis. Esse lugar ficava próximo de uma mata fechada e havia muitos poucos habitantes naquele lugar. Pois as poucas pessoas que moravam nesse lugar, assim como a gente, não tinham escrituras dos terrenos, pois o lugar é invadido por muitas famílias que não tinham condições de comprar um terreno e fazer uma casa, ou até pagar um aluguel, assim como a gente. A gente não tinha nem energia elétrica, a gente dependia de lampião, e a água a gente pegava num riacho. Era assim a vida de todos que moravam naquele lugar bem isolado. E ao longo do tempo, naquele lugar, tinha se formado um pequeno vilarejo, onde muitas famílias que não tinham condições financeiras de sobreviver numa cidade estavam felizes ali. É certo, um homem que morava um pouco afastado e era uma pessoa muito estranha. O homem não falava com ninguém. Muitas vezes ele ficava algum tempo sumido, pois esse homem já estava ali antes do pessoal, assim como a gente, ir ter invadido aquele lugar. O homem morava próximo às árvores, numa velha casa de madeira. E apesar desse lugar ser bem afastado da cidade, o lugar é infestado de cobras de araraca, pois a casa que morávamos era bem alta, era uns 3 metros acima do solo. O meu pai tinha feito essa casa para nos precaver de picadas de cobra. A nossa casa era feita de madeira e era uma casa bem velha. E ao longo do tempo, naquele lugar, as coisas começaram a ficar estranhas. Tinha noites que a gente escutava um som do animal que estivesse muito feroz. Esse som vinha de dentro da mata e também dava um som de uivo, que ficava quase a madrugada inteira. Isso eram noites que aconteciam. E depois passavam muitas noites normal, sem acontecer isso. Então, aos 7 anos de idade, foi um dia que eu comecei a notar algo muito estranho. Que muitas vezes, no final da tarde, o homem saía da sua casa e ia em direção da mata, se aprofundando mais para dentro, numa parte mais fechada da mata. E depois retornava no outro dia pela manhã. Isso era por algumas noites. Pois eu, como um garoto de 7 anos, muito curioso, eu me acostumei a fazer isso, pois em todo final da tarde eu ficava observando para ver se aquele homem ia em direção à mata, como ele ia em algumas noites. Num certo dia, ao sol começar a se pôr no final da tarde, eu observando em direção à casa do homem, o homem saiu daquela velha casa, estava indo em direção à mata e parou, e ficou um certo tempo ali, e logo começou a escurecer. E o homem parado, próximo às árvores, e a noite chegando, o homem falou: "Você imagina como eu estou me sentindo sendo observado? Você queria sentir isso? Você sabe como é? Pois uma hora vou lhe dar o privilégio de saber como é ser observado." E o homem, ao ter falado aquilo, se virou e seus olhos brilhavam ao escurecer. Era uma cor bem amarela que chegava a reluzir, pois eu recordo até hoje. Era uma cena assustadora. Vendo aquilo, logo eu corri para dentro de casa e fui direto falar para minha mãe e meu pai. Eles saíram para fora e o homem já não estava mais ali. Eles não acreditaram muito na minha história. Falaram que eu deveria estar imaginando coisa. E naquela noite, era uma noite linda, com uma grande lua no céu, era uma noite de lua cheia.
Logo eu já fui para o meu quarto para dormir. Ao ter passado algumas horas, a gente começou a escutar aquele som que vinha de dentro da mata, do animal que estivesse muito feroz. Ele grunava e também uivava. Isso era por volta de 3 horas da manhã. E depois de algum tempo aquele som parou. E depois de alguns minutos eu comecei a escutar um barulho que vinha debaixo do meu quarto. Algo começou a arranhar o assoalho e logo começou a bater com muita força, aonde abriu um buraco. Aquilo enfiou uma mão que era enorme, com garras muito afiadas. Naquele momento eu fiquei em pânico, pois eu não conseguia nem gritar para meus pais. Eu estava muito assustado. Aquilo logo em seguida retirou a mão e começou a me observar. Eu enxerguei 2 olhos, que eram uma cor muito amarela que reluzia. Logo recordei daquele homem que estava me observando. Ao recordar aquele homem, eu me lembrei das palavras que ele tinha falado. Como eu ia me sentir se alguém tivesse me observando. Então eu tive certeza que era ele que estava ali, mas estava numa forma de um monstro. Foi quando, muito assustado, eu consegui ter força e comecei a gritar para meus pais, que logo abriram a porta do quarto deles e vieram em direção ao meu quarto. E aquilo logo saiu dali, já não estava naquele buraco mais me observando. E naquela madrugada eu nem consegui ficar naquele quarto. Eu insisti em meu pai e minha mãe para que eu dormisse no quarto deles. Eu estava em pânico. Após ter passado esses 3 dias, eu retornei a dormir no meu quarto. E foi um dia no final da tarde que eu estava no pátio brincando. Foi quando eu percebi que aquele homem estava saindo da sua casa e eu fiquei observando de longe. O homem estava em direção à mata. O homem logo parou e se virou e falou: "Como você está, menino? Você sentiu como é ser observado? Eu estou percebendo que você está me observando de novo. Você vai ser observado novamente, mas da maneira mais terrível. E não adianta você querer falar isso para alguém. Ninguém vai acreditar em você." E o homem deu uma gargalhada assustadora. Logo eu corri para dentro de casa e o homem seguiu diante para dentro da mata. Pois ao chegar à noite eu não queria dormir no quarto aquela noite. Meu pai insistiu que eu dormisse e eu fiquei lembrando daquilo que o homem tinha falado horas atrás. Naquela noite estava novamente uma grande lua cheia no céu. Eu estava no meu quarto, sentado na cama. Nem deitado eu estava. Eu estava muito preocupado. Eu estava olhando para aquele assoalho. Meu pai tinha fechado aquele buraco, mas mesmo assim eu olhava para aquele assoalho. Depois, ao ter passado algumas horas, por volta de 2:30 da madrugada, começou aquele som que vinha de dentro da mata. Era um som de uivo e também de muito grunhido. Logo, aquele som parou. Depois de alguns minutos, eu comecei a escutar um barulho, mas não estava debaixo da casa, sim na parede do meu quarto. Era como algo estivesse escalando a parede do quarto. Eu, novamente, não consegui gritar para meus pais, eu estava entrando em pânico. E aquela janela começou a balançar. E foi quando ela se abriu. Eu enxerguei aquela enorme lua no céu. Olhando ali, muito assustado, eu enxerguei 2 mãos. Eram 2 mãos enormes, com garras afiadas. Naquele momento, consegui gritar para meus pais. Ao gritar para meus pais, eu vi que algo botou a cabeça para dentro da janela. Quando eu pude enxergar bem, eu fiquei cada vez mais assustado, em pânico. Era algo horrível. Aquilo tinha a cabeça de um ser humano misturado com um lobo, com os olhos amarelos que chegavam a brilhar. Aquilo ficou me observando e começou a rosnar. E logo ele começou a uivar, pois ele estava tentando subir. Foi quando meu pai veio do seu quarto e abriu a porta do meu quarto. Aquilo olhou para o meu pai, deu um certo rusmo bem alto e pulou de volta para o solo.
e correu para dentro da mata. Meu pai logo fechou a janela do meu quarto e pediu para que eu ficasse no quarto com a minha mãe. Meu pai pegou a sua espingarda e ficou na sala, caminhando de um lado para o outro. Pois naquela madrugada o meu pai não dormiu. Ficou acordado até o amanhecer. Após amanhecer, meu pai reuniu alguns homens que moravam naquele lugar e foram para dentro da mata para dar uma busca, pois não encontraram nada. Então eu falei para o meu pai sobre aquele homem. Eles foram até a casa daquele homem e arrombaram aquela porta. Não encontraram nada também. O homem não estava mais lá. Meu pai ficou alguns dias observando para ver se aquele homem voltasse. O homem nunca mais voltou naquele lugar. Depois de algum tempo, a gente se mudou daquele lugar. Mas eu sei exatamente o que eu vi. E o meu pai também. Após a gente ter se mudado daquele lugar para a cidade de Caxias do Sul, ter se passado 3 anos, foi um dia que meu pai veio e falou: meu filho, agora você é um menino mais maduro. Se passou 3 anos. Mas eu vou lhe falar. O que você viu naquela madrugada de lua cheia, que eu também vi, aquilo era um lobisomem. Ele estava querendo caçar você, por algum motivo. Meu pai falando isso, eu pude perceber que aquilo estava querendo me caçar, porque eu estava observando ele. Pois eu deixo uma mensagem para vocês. Cuidem o que vocês olham. E esse foi o meu relato sobre os olhos da fera. Fiquem com Deus. Obrigado.